e creia que o Senhor está aqui nesse lugar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem crê na presença de Cristo, dê glória a Deus. Dê aleluias. Amém. Quero iniciar essa mensagem com uma pergunta para a igreja. Quem aqui nesta noite deseja viver as bênçãos de Deus? Diga glória a Deus. Quem aqui nesta noite deseja viver os milagres de Deus? Diga glória a Deus. Quem aqui deseja viver a vida eterna com Deus? Irmãos, eu creio que viver milagres, viver bênçãos e querer morar no céu é o desejo que está no coração de todos os seres humanos, e principalmente daqueles que entregaram a vida a Deus. Amém? Mas olha só o que a palavra de Deus ela está dizendo para nós nesta noite. De sorte, ou tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E a palavra vai dizer mais assim, olha: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. Então a palavra está dizendo para nós nessa noite que nós, a igreja, tem que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O sentimento de Cristo tem que fazer parte da vida do cristão. E qual foi esse sentimento? Sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si e veio como figura humana. Diga glória a Deus. A cada dia que se passa, a cada dia que o tempo vai se avançando, o que nós temos observado no meio da humanidade e no meio dos servos de Deus? Um sentimento de autossuficiência, um sentimento de orgulho, um sentimento de soberba, coisa que os servos de Deus, os seres humanos, não têm se atentado nisso. Que a cada dia que se passa, com o decorrer do tempo, as pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas automaticamente estão se distanciando do Criador. E hoje, através da palavra, Jesus, Ele vem trazendo para nossas vidas um sentimento, um ensinamento de humildade. Jesus, sendo Deus, Ele não julgou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si e se colocou na posição de servo. Irmãos, muitas pessoas se denominam cristãos, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que poucos são servos. Enquanto eu vou dizer nós, para não ficar
somente para a igreja. Enquanto nós não entendermos verdadeiramente que para servir a Deus, primeiro é necessário que venhamos a nos colocar na posição de servos. Precisamos aprender a servir a Deus. E Jesus nos ensina aqui nesta noite. Olha só, vamos ler novamente. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Às vezes o que falta para nós é olhar para dentro de si. Às vezes o que falta para a igreja, para os seres humanos, é olhar para dentro de si, é olhar para a própria vida e observar se não tem nada atrapalhando de ter verdadeiramente um encontro com Deus, uma vida firmada com Cristo. Irmãos, entre nós e Deus não pode haver nenhum impedimento. Diante da palavra, eu me recordo quando Jesus, no dia da ceia, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus trazendo para nós um exemplo de humildade e dizendo para a igreja que ele veio para servir. E é isso que nós não entendemos, que muitos gostam de ser servidos, é verdade, não é? Que muitos gostam de status, de ser reconhecido, de se colocar como tal, um sentimento de superioridade. Irmão, Jesus está dizendo aqui, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele poderia vir na terra, ele poderia descer aqui e dizer assim: ei, eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou Salvador, vocês têm que me servir. Mas não, Jesus, ele veio aqui e falou assim: ei, eu vim para servir vocês, eu vim para cuidar de vocês, eu vim para trazer a minha palavra. Tanto é que eu vou ser crucificado para salvar vocês, para mudar a vida de vocês, para abençoar a vida de vocês. Sabe, igreja, muitas pessoas estão perdendo grande bênção de Deus, estão perdendo milagres de Deus, estão perdendo de ser, irmãos, exemplos de cristão, estão perdendo de ser repleto, cheio, até transbordado do Espírito Santo de Deus, pelo simples fato de não querer ser servo. Nós precisamos se esvaziar mais de nós, irmãos. Nós precisamos tirar da nossa vida sentimentos de autossuficiência. Eu já sei, eu já conheço, eu sou melhor que todo mundo. Não, eu sou, sabe, todo mundo tem pecado, todo mundo erra, só eu sou santo. Não, Jesus, ele está mostrando para mim, para você aqui, a forma correta de servir e de estar na presença de Deus. Até porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, e a Bíblia vai dizer que destituído da glória de Deus nós estamos. Sabe o que significa isso? Que nós não merecemos nada, não somos merecedores de nada, nós
precisa se esvaziar mais. A gente precisa, irmãos, que se diminuir mais, para que Cristo cresça mais e mais nas nossas vidas. Infelizmente, aqueles que ele não vem na igreja porque já acha que ele é autoconhecedor. Muitas pessoas acham que uma vez salvo, olha, salvo para sempre. Não, entreguei a vida a Cristo, olha, eu já estou no céu. Engano que o diabo colocou no nosso coração, porque a salvação, a vida com Deus, se conquista dia após dia, momento a cada momento, irmãos, hora após hora, aos pés de Cristo, clamando por misericórdia, reconhecendo que somos dependentes, necessitados, carecidos da presença, da glória e da misericórdia de Deus. Quando Jesus ele deixa a forma de Deus, quando Jesus se esvazia da glória, quando Jesus se coloca na posição de servo, olha, veja só o que a palavra vai dizer. Quando nós nos colocamos na posição de servo, quando nós nos brilhamos na presença, entenda o que Deus vai dizer aqui através da palavra. Ele vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, presta atenção nisso, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Olha o que vai dizer: a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele se coloca na posição de servo, e ele não desiste no meio do caminho, ele vai até o fim no propósito de agradar a Deus. Ele poderia dizer: eu sou Deus, eu sou Criador dos céus e da terra, para que eu vou lá entregar minha vida na cruz por essas pessoas? Por quê? Mas a Bíblia diz que como servo, ele se humilhou e tornando-se obediente àquilo que Deus colocou no coração dele. Até a morte e morte de cruz. O que falta para nós? Se humilhar mais na presença de Deus. Se humilhar mais. Às vezes é necessário que venhamos a dobrar os nossos joelhos e dizer para Deus assim: Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Às vezes o que falta é entender: Senhor, olha, o que eu era, o que eu sou hoje, o que o Senhor fez, o que o Senhor transformou. Mas irmãos, aqueles que não reconhecem, não se humilham, não se rendem facilmente. Eu aprendi algo comigo esses dias, irmãos, que a gente precisa colocar no coração da gente. Se a gente não for convencido pela palavra, por Cristo e transformado por Deus, a gente realmente nunca vai mudar na nossa vida. Se Deus não nos convence, se a gente não se humilha, outra pessoa não vai conseguir, irmão. A gente precisa entender isso. A gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Diz que é assim
ser igual a Deus. Eu vou caminhar como todos eles caminham. Eu vou viver como eles vivem. Por isso que Jesus te conhece completamente. Porque Ele sendo Deus, Ele veio viver como nós vivemos. E somos criaturas dele, feitas por Ele. Mas Ele caminhou nessa terra, Ele se alimentou, Ele viveu. Assim como Ele sabe da tua dor, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, pastor. Mas Ele sabe por que a minha vida não muda. Às vezes falta obediência, falta se humilhar, falta reconhecer a majestade santa de Deus. Tornando-se obediente àquilo que Deus colocou, você vai ser crucificado até a morte da cruz. Quantas vezes Deus fala com a gente? Perdoa, peça perdão, mude as tuas atitudes. A gente não muda. Tem aqueles que continuam praticando os mesmos erros, as mesmas falhas. E sabe o que é interessante? Sabe que está errado, sabe que precisa mudar, sabe que precisa orar, sabe que precisa estar na casa de Deus, mas não faz, não muda. E Jesus dizendo para nós aqui: eu sou Deus, me humilhei, eu que sou Deus, fui obediente até ser crucificado. Depois de tudo isso, Ele se humilhou. A palavra vai dizer: Ele foi obediente, se humilhou, se despiu da tua glória. Olha o que aconteceu. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quando iniciou o culto, eu perguntei: quem quer viver milagres aqui? Eu perguntei: quem quer viver bênçãos de Deus aqui? Quem quer ser salvo aqui? Eu perguntei: todo mundo deu glória a Deus, diz amém. Mas para Ele ser exaltado, Ele teve que ser servo. Para Ele ser exaltado, Ele teve que se humilhar. Para Ele ser exaltado, Ele teve que ser obediente até o final. Mas queremos viver bênçãos, queremos viver um milagre, mas não oramos, não nos consagramos, não nos humilhamos, não reconhecemos a nossa falha. Alguns continuam no pecado, continuam que dura servidez, não se rende, não se prostra. Ah, mas eu quero ser exaltado. Não vai, não adianta. Diante da palavra não adianta. É necessário, irmãos, ser servo. É necessário ser servo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 1. Olha só. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de quê? Uma multidão de quê? Que mais? Que mais? Que mais? Olha aqui, pastor. A palavra está dizendo que havia o quê? Diga assim: uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha aqui, pastor. Na multidão existe todo o tipo de pessoas. Pessoas enfermas, pessoas perturbadas, pessoas endemoniadas, pessoas de dura servidez, pessoas que não obedecem, que não se rendem, que não se prostram diante do Deus
mas não são servos. Sabe o que essas pessoas esperavam aqui? Um anjo que de certo tempo descia, movia as águas, e o primeiro que entrava era curado. Pessoas que gostam de movimentos, pessoas às vezes que gostam de se aparecer, de chamar atenção, pessoas que gostam de eventos, menos de Cristo. Diga misericórdia. Eu vou provar na Bíblia para você. Nós temos que tomar cuidado se nós não estamos fazendo parte da multidão, irmãos. A multidão são aqueles que falam que são cristãos, mas ao mesmo tempo estão lá no mundo. Não tem um relacionamento, não tem vida, não ora, não se consagra, não se humilha, não são obedientes, só buscam quando precisa. Diga misericórdia. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitava-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha só, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. No meio daquela multidão, havia um homem há 38 anos, enfermo. Quantas pessoas que já têm um tempo de igreja, isso? Mas está enfermo espiritualmente. Vamos dizer que esse homem, há 38 anos, ele ia lá para ver o anjo mover a água, mas na vida dele nada acontecia, assim como todos que estavam ali. Mas olha só que algo interessante. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. O que Jesus perguntou? Queres ficar? Qual foi a pergunta que o pastor fez no início do culto? Quem quer milagres? Quem quer viver bênçãos? Quem quer viver promessas e quem quer ser salvo? Você entendeu que Jesus já sabia desse homem aqui doente? Vamos ler para você entender. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito, Jesus já sabia que esse homem estava doente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Jesus já sabe que você precisa do milagre. Jesus já sabe que você precisa da tua bênção. Jesus já sabe que você é dependente. Ei, deixa eu dizer algo para você. E Jesus já sabe se você tem um compromisso com Ele ou não tem. Jesus, Ele sabe se você tem vida com Ele ou não tem. Jesus, Ele sabe se você renunciou aos pecados ou continua nos pecados. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus, no meio daquela multidão, Ele sabia desse homem. A Bíblia está dizendo, olha, Jesus vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo. Jesus sabia que há muito tempo ele vinha procurando o movimento do anjo naquela água. Mas eu quero dizer, não é movimento, não é o anjo. Quem realiza milagre é Cristo. Aleluia, glória a Deus. E se você não entender isso, irmãos, você vai continuar. Me perdoe com essa vida medíocre, insignificante, dando um passo para frente e 10 para trás. Olha só, há muito tempo Jesus chega
e pergunto: querem ser curados? Sabe o que Jesus, eu entendo que ele estava dizendo? Para você ser curado depende de você. Depende da tua decisão agora, da tua escolha agora. Irmãos, o Evangelho, para servir a Deus é necessário que haja renúncia, haja obediência, que nós venhamos a se humilhar. Esse homem teve que reconhecer: eu estou tanto tempo no meio dessa multidão, eu estou diante, olha só, não havia uma multidão, havia todo tipo de pessoa. Percebe-se que só esse homem teve um encontro com Cristo. Só esse homem percebeu a presença de Jesus. Só esse homem teve o privilégio de falar com Jesus. Quem entendeu isso? Essa palavra vai de encontro a muitas pessoas que estão na igreja e ainda não tiveram encontro com Cristo, ainda não se converteram de verdade, ainda não se humilharam, ainda não obedeceram. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso daqui é muito sério. Queres milagres? Queres ser curados? Querem morar no céu? E ele fala assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus estava querendo dizer para ele que não era sobre entrar no tanque, que não era sobre movimentos, era reconhecer Jesus, era tirar o orgulho, era esvaziar de si, era se humilhar, era obedecer. Tanto é que Jesus disse para ele assim: então disse Jesus, levanta. Ele teve que obedecer. E Jesus disse para ele: toma o teu leito. Jesus disse mais: agora pode andar. E disse mais: imediatamente o homem se viu curado, e tomando leite pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Mas para ele ser curado, isso é para nós como igreja, isso é para nós. Para ele ser curado, ele teve que ter um encontro com Cristo. Ele teve que reconhecer Jesus, teve que se humilhar, teve que falar: Senhor, eu já vim aqui, olha, nada aconteceu, olha a minha situação, eu quero ser curado, eu quero ser abençoado. Jesus dizendo para ele: eu estou aqui. E Jesus está aqui nessa noite. Jesus tem estado a todo momento querendo mudar e transformar a nossa vida, querendo transformar a nossa história, querendo nos abençoar, querendo salvar. Mas muitos não querem, porque não se rendem, não se humilham, não reconhecem, não se prostram. São pessoas de pura servidência, irmãos. Esse homem estava lá há 38 anos, Jesus já sabia. Era como se Jesus chegasse assim: olha, você está na situação há tanto tempo, passando por isso há tanto tempo. Eu sempre estive aqui no meio dessa multidão, ninguém me percebeu, ninguém deu atenção para mim, ninguém se humilhou, ninguém obedeceu, ninguém se rendeu a mim. Então eu estava esperando algo acontecer. Mas hoje você tem o privilégio. Só basta você obedecer, se humilhar e reconhecer. Ele reconheceu: olha, eu não consigo ir lá, sentiu, não consigo ir lá, não acontece nada, a minha vida não muda, não transforma, olha, não acontece nada. Era como
Eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para te abençoar. Irmãos, esse homem reconheceu, se humilhou, se colocou na posição de servo. Ele aprendeu com Jesus. Se nós não aprendermos com Jesus, nada vai acontecer na nossa vida. Jesus Cristo, Ele é Deus, irmãos. Jesus Cristo, Ele é Salvador, Ele é Criador dos céus e da terra. E Ele diz assim: olha, eu vou lá, mas eu não quero me colocar como superiores a ninguém deles. Eu vou lá, mas eu vou viver igual eles vivem. Eu vou viver a maneira deles. E nunca perdoou no meio dos seres humanos. Nunca errou, porque é Deus. Ele se esvaziou da glória de Deus. Se colocou como servo, foi obediente. Se realmente você quer viver algo de Deus na tua vida, seja servo de Deus. Sirva a Deus. O servo, ele simplesmente serve. Ele veio para servir. Muitos de nós não querem servir, querem ser servidos, como eu disse. Ninguém é melhor que ninguém, seja por situação financeira, seja por cor de pele, ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós. Só que enquanto haver orgulho, enquanto haver soberba, enquanto haver ar de superioridade, de arrogância, prego bem, canto bem, sou super crente, não, irmãos, nada vai acontecer. Sabe o que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. Vós que ânimo dobre, humilhai-vos, purificai-vos as vossas mãos, pecadores, e Cristo vos exaltará. Deus exaltou Jesus quando Ele se tornou servo, esvaziou da tua glória, e a Bíblia vai dizer que Deus exaltou, deu um nome que está acima de todos os nomes, que no nome de Jesus todo joelho se dobra, seja no céu, na terra, embaixo da terra, em cima da terra, e todos confessam que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Enquanto não houver entrega, enquanto não nos colocarmos na posição de servo, enquanto não nos humilharmos na presença de Deus, nada vai acontecer. Tem muito cheio de si, tem muitos querendo ser reconhecido por roupa, de marca, tênis. Irmão, isso aí é tudo vaidade de vaidade. Eu estou aqui para dizer para mim hoje, para dizer para você hoje: vamos ser servo. Vamos ser servo do nosso Senhor, vamos aprender com Cristo. A Bíblia está dizendo: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes se despiu, se esvaziou de toda a tua glória, veio como servo, se colocou como servo, e semelhança de homens. O mesmo Deus que um dia se prostra e dá os pés de discípulos, dizendo: olha, sejam
sou. Sejam servos aqui para servir vocês. Irmãos, eu não tenho nada para te oferecer. Às vezes, alguns nem me reconhecem como pastor. Mas o Jesus que eu prego tem tudo para fazer na tua vida. Às vezes, alguns que podem achar que isso aqui é mensagem humana. Não, irmãos. De mim eu não tenho capacidade de pregar o que eu estou pregando aqui. Eu preciso tanto de milagres, eu preciso tanto de bênção, de transformação. Eu preciso tanto reconhecer mais, se humilhar mais. E eu estou pregando para que você venha reconhecer isso. Para que você possa se entregar mais. Você não precisa viver como esse homem há tanto tempo sofrendo na tua vida. Você não precisa passar tanto tempo sofrendo. Só basta se humilhar. Só basta reconhecer. Chega de ser frequentadores de igreja. Vamos vir para a igreja para servir, para adorar, para buscar. Assim como diz a palavra de Deus, que Deus é Espírito, e que importa que o adoremos em Espírito e que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente querem compromisso, aqueles que realmente querem ter vida com Deus. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com o Senhor. Eu quero um dia, irmãos, se Jesus Ele vier me levar um dia, que vai chegar essa hora, eu quero ir com a plena consciência que eu preguei a verdade de Cristo, que nunca eu deixei me corromper por nada, que eu preguei independente de quantidade de pessoas da igreja, eu preguei com a mesma alegria. Eu quero guardar minha fé, completar minha carreira até o final com Cristo. Muitos não entendem, mas você não sabe o quanto eu me preocupo com a tua vida espiritual, o quanto eu quero que você seja salvo, o quanto eu quero que você seja servo. Assim como eu tenho falado, não deixa nada atrapalhar a tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus. Não tenha vergonha nenhuma de chorar na presença de Deus, de se humilhar na presença de Deus, de ser servo. Não tenha receio disso. Ah, mas fulano faz isso, faz aquilo. Irmãos, esquece disso, olhem para Cristo. A minha vida com Deus é independente de vida de terceiros. Ah, mas fulano faz isso, irmãos, é a minha vida com Deus, é a minha comunhão com Deus. Pastor, mas falaram isso, irmãos, que falam, é a minha vida com Deus. Todo mundo eu tenho tentado fazer o meu melhor, da melhor forma, pedindo graça e misericórdia para Deus, dizendo: Senhor, não deixe eu pregar nada de mim. Tudo que eu quero pregar é do Senhor, para que a tua igreja saiba que eu não tenho nada de mim. Então, irmãos, tudo que você puder fazer para Deus, faça. Tudo que você puder, faça. Faça, para que Deus venha te exaltar, para que Deus venha te reconhecer como servo,
faça para Deus. A minha vida com Deus é independente, até porque a salvação, ela é individual. Lute pela tua salvação. Eu preciso lutar pela tua. Cada um de nós precisa lutar pela tua vida. Esse homem, depois de 38 anos, ele teve uma oportunidade e não jogou fora. Abraçou a presença de Cristo, abraçou Jesus, não largou de Jesus, viveu, aprendeu com Cristo, teve o privilégio de ouvir Jesus falando com ele, abriu o coração depois de muitos anos e foi completamente curado. Faça isso com Deus, mesmo que às vezes você não seja curado fisicamente, mas que você seja curado no Espírito. Porque às vezes é melhor entrar no céu sem medo do que ir no inferno com os dois. Isso está falando sobre renunciar o que não agrada a Deus. Dói renunciar? Dói. Não é fácil, porque às vezes o orgulho nos prende, na verdade. Mas para Deus, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Em nome de Jesus. Aprenda com Cristo. A todo momento, seja servo. Não carregue simplesmente o nome de cristão, mas aprenda a ser servo, a servir. De todo o teu coração a servir a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte, Jesus.